Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós discorremos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são ações muito importantes para que esse canal se torne cada vez mais relevante. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um livro, sobre um assunto relacionado à filosofia. Nós vamos falar sobre um livro muito conhecido, muito famoso, né, desde que foi escrito. O nome do livro é O Príncipe, tá? O Príncipe, um livro de Nicolau Maquiavel. Esse livro aqui, O Príncipe, é um livro muito assim, muito aclamado no sentido da crítica que ele faz, e ele é um livro que foi escrito, você vê, há muito tempo atrás, né? Foi escrito no século XVI, mas ele é tão atual e ele trata sobre questões sobre ética, sobre moral, sobre o poder, que foram escritas naquela situação daquela época, né? Aplicadas à situação da época que ele escreveu, mas que é tão atual que serve para os dias de hoje, todo a interpretação que o Nicolau Maquiavel ele dá para essas questões, né? E ele vai então falar sobre a ética na política, vai falar sobre questões do poder, as formas de governo, sobre a conduta, as virtudes dos governantes e o funcionamento do Estado. E ele é realmente um livro que é vamos por assim, ele dá grandes lições, né? Ele foi escrito por uma pessoa, né? O Nicolau Maquiavel, que era uma pessoa que já tinha essa visão crítica sobre essa questão da política, sobre questões relacionadas à ética, e que elas podem muito bem serem interpretadas nos dias de hoje como sendo algo que nós podemos, então, aplicar toda essa crítica que o Nicolau Maquiavel fez para a conjuntura política atual, para as questões que nós temos, os desafios éticos, morais e políticos da atualidade. Né? O Nicolau Maquiavel ele vai então falar sobre o príncipe no sentido sobre os principados, sobre como que o príncipe, né, no caso seria aqui a figura de um governante, como que ele deve agir, né? Qual seria a postura que ele deve agir. E ele dá inúmeros exemplos de inúmeros imperadores que passaram pela história, sobre muitas pessoas que estiveram no poder e como que elas se portaram, né? Como que foi a trajetória delas. Ele dá exemplo de como que elas foram, assim, qual foi a maneira como elas viviam, a maneira como elas exerciam o seu poder e como que a repercussão que elas tinham naquela época que elas atuavam, como que elas eram, assim, recebidas no seu poder, na sua forma de governar. Então, ele dá inúmeros exemplos, né? Ele fala, por exemplo, sobre Alexandre, né, que foi um imperador. Ele fala sobre Severo, Juliano, que foram imperadores. Ele vai falar sobre Maximino. Então, sobre como que cada um deles conduziu a sua trajetória e os que foram pessoas que o povo gostava ou que o povo não gostava, os que agiam de uma maneira politicamente correta, de uma maneira ética e de uma maneira que agradava o povo, e aqueles que agiam de maneira contrária, muitas vezes usando de crueldade, e muitas vezes até para agradar o exército, né, que era um tipo de força naquela época. Muitas vezes, para agradar o exército, eles tinham que desagradar o povo, e muitas vezes eles acabavam sendo, por isso, tendo um fim muito ruim, né? Eles acabavam sendo odiados pelo povo, porque aqui nós vamos entender que no Príncipe, eles falam que ele vai falar que o príncipe ele não deve ser odiado, ele não deve ter o ódio do povo, principalmente. Ele deve fazer de tudo para que mesmo que ele não consiga, muitas vezes, agradar todo mundo, né? No caso aqui eu coloquei o exército, mesmo assim ele deve preferir desagradar até, por exemplo, o exército, que é uma forma de poder, mas nunca desagradar o povo. Ele deve manter essa ética, né? Porque a voz do povo seria, né, a voz de Deus, vamos dizer assim. Então ele nunca deve desagradar o povo, ele deve sempre manter uma linha de atuação, né, dentro do poder que ele exerce, que seja coerente, né, que possa ter uma coerência. Então, ele vai falar que esse príncipe, ele nunca deve, então, usar de vamos por assim, de crueldade, ele nunca deve usar de atitudes antiéticas, atitudes imorais,
porque isso tudo pode atrair a desonra sobre ele e o povo odiá-lo por isso, né, como eu falei, e ele ter realmente um destino e uma reputação muito ruim, porque o príncipe deve prezar muito pela sua reputação, ele deve prezar muito pela questão da ordem, deve prezar muito pela questão né, dos valores, né, de como ele é visto, ele deve procurar ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que busque a virtude e nunca uma pessoa que pratique o mal, né? O mal não deve ser praticado pelo príncipe, a menos, na verdade, ele entende aqui que às vezes, dentro de uma sociedade corrupta, né, uma sociedade muitas vezes onde a corrupção impera, às vezes, se esse príncipe ele for uma pessoa boa, muitas vezes ele não vai conseguir agir, porque numa sociedade corrompida, às vezes ele não vai nem ter espaço, porque a corrupção ela corrompe, né? Ela é uma coisa muito negativa. E o príncipe nunca deve, então, agir dessa forma, né? De uma forma corrupta. Ele deve fugir, ele deve sempre agir de uma maneira correta, de uma maneira ética. Então, se afastar de todo o mal, né? De toda a corrupção, procurar evitar esse tipo de ambiente, né? Onde não favorece essas atitudes corretas do príncipe, né? E ele também coloca, existe uma frase que é clássica dessa obra de Nicolau Maquiavel, que é melhor ser temido do que amado. Então, se você tiver que optar por ser uma pessoa temida, uma pessoa amada, é melhor você ser uma pessoa temida. Porque aquela pessoa amada, aquela pessoa que às vezes é muito popular e todo mundo gosta dela, tem alguma coisa errada aí. No fim, isso não vai ter um resultado bom no final. Por quê? Porque geralmente, quando isso acontece, é que você está seguindo aquele caminho que todo mundo segue. E nem sempre esse caminho é o caminho correto, é o caminho da justiça. Né? Existe aquela coisa que às vezes, como eu falei, a sociedade às vezes pode ter certas atitudes corruptas que se passam às vezes por boas e você acredita que aquilo é algo bom, mas na verdade não é algo ruim. Então, se você for seguir aquela linha que todo mundo segue, no final das contas você pode estar no caminho errado. Então, é melhor você ser temido, é melhor você ter a sua própria forma de viver, a sua própria ética, digamos assim, seguir a sua ética, mas uma ética correta, lógico, uma moral correta, né, óbvio, seguir uma ética, uma conduta de vida correta, vamos dizer assim, e você ser coerente com os seus valores, com os seus princípios, e não querer agradar todo mundo, não querer ser muito amado, não querer agradar todo mundo. Você deve prezar pela justiça. E se te odiarem porque você é uma pessoa justa, então é melhor você ser realmente, né, odiado por ser uma pessoa de valores, uma pessoa que faça o bem, do que você ser amado sendo uma pessoa que faz o mal. Olha só a reflexão que nós podemos tirar dessa obra de Nicolau Maquiavel, né? Que é melhor então você ser temido do que você ser amado. Porque mais vale você ser uma pessoa virtuosa do que ser uma pessoa que muitas vezes agrada, né, muitas pessoas, mas é uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não tem ética, né? Então, o livro de Nicolau Maquiavel, ele fala que você deve dar apoio, né? O livro também fala muito sobre o apoio, a questão das atividades agrícolas, né? Estimular o trabalho das pessoas, elas possam se desenvolver no ambiente em que elas estão, para que elas possam ter dignidade no que elas façam, né? Então, esse livro, ele é pautado todo na questão da ética, né? Na questão da moralidade. E isso é algo que, nos dias atuais, esse livro, O Príncipe, ele poderia ter sido escrito também nessa época atual, porque ele vai falar, então, sobre qual seria a postura correta que os governantes devem ter quando assumem o poder, uma postura correta, uma postura ética e não uma postura errada, uma postura corrupta, uma postura que não faça o bem. Ele deve sempre primar pela liberdade, pela boa vontade, pela ordem, pela atitude correta. Então, essa é a mensagem principal desse livro. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esse livro, né, O Príncipe. Se você não tem essa obra, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, eu convido você a adquirir. É um livro muito interessante que vai te ajudar bastante a ter uma compreensão melhor sobre assuntos relacionados à ética, política e etc. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Espero que todos tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo com mais assuntos interessantes sobre fé, filosofia e cultura. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.